Em 10 de novembro de 1993, um documentário de 1 hora intitulado O Mistério da Esfinge foi transmitido em horário nobre pela NBC para cerca de 30 milhões de telespectadores nos Estados Unidos. O documentário, que viria a ganhar um prêmio Emmy pelo seu trabalho, detalhou uma série de pesquisas geológicas e sísmicas realizadas em torno do Planalto de Gizé entre 1991 e 1993 por uma equipe de egiptólogos liderada por John Anthony West. O que West e sua equipe descobriram durante essas pesquisas surpreendeu o público. De acordo com evidências geológicas, a esfinge não tinha 4.500 anos, como era comumente aceito, mas era muito mais antiga. Na verdade, ela tem mais de 10.000 anos, datando de muito antes da ascensão da civilização egípcia como a conhecemos. Além disso, pesquisas sísmicas mostraram uma vasta extensão de túneis e câmaras inexploradas sob a esfinge, estendendo-se profundamente no subsolo. Os espectadores de documentários e historiadores de todo o mundo perguntaram-se o que isto poderia significar. Que segredos poderiam estar escondidos nestas profundezas inexploradas? Naquele mesmo ano, outra equipe, liderada pelo engenheiro robótico alemão Rudolf Gantenbrink, enviou um pequeno robô equipado com uma câmera por um poço inexplorado de 20 centímetros por 20 centímetros, dentro da Grande Pirâmide. O robô arrastou-se lentamente por 60 metros, até chegar a um impasse surpreendente. O que parecia ser uma porta feita de calcário ou mármore. O mais incrível é que a porta parecia ter 2 maçanetas de cobre. O metal, como o cobre, não é encontrado em nenhum outro lugar da Grande Pirâmide, deixando Gantenbrink e sua equipe se perguntando se seriam de fato maçanetas, ou talvez chaves, ou algo totalmente diferente. Mais importante ainda, eles se perguntaram: o que poderia estar por trás desta porta? Curiosamente, as autoridades egípcias consideraram a porta uma farsa e proibiram Gantenbrink e a sua equipe de explorar mais, apesar das suas ofertas para entregar o robô às autoridades e até treinar técnicos egípcios para operar o equipamento e abrir a porta. O diretor do Instituto Arqueológico Alemão no Cairo, Dr. Rainer Stadelmann, estranhamente apoiou as autoridades egípcias, insistindo: isto não é uma porta, não há nada atrás dela. Naquele mesmo ano, o inspetor-chefe de antiguidades do Egito, Dr. Zahi Hawass, expulsou fisicamente John Anthony West e sua equipe da área após a transmissão de O Mistério da Esfinge. Quando West tentou obter uma licença para retomar a exploração em 1995, foi novamente Hawass quem garantiu que o pedido fosse negado. Zahi Hawass basicamente nos obstruiu, diria mais tarde um desanimado West ao The New York Times. Certamente Hawass não estava sozinho, mas sim parte do que alguns egiptólogos descrevem como uma máfia envolvida com as pirâmides, controlando licenças de investigação, suprimindo novas informações e, nas palavras de uma petição assinada por muitos milhares, ocultando possíveis descobertas que poderiam ser de grande importância para todos os membros da raça humana. A questão é: por quê? Por que é que as autoridades egípcias obstruiriam pesquisas significativas sobre as suas maravilhas lendárias? E quais seriam exatamente essas possíveis descobertas que poderiam ter tão grande importância para todos os membros da raça humana? Talvez escondida abaixo das pirâmides do Planalto de Gizé esteja uma história que antecede o Antigo Egito, uma história que abala o conhecimento dominante até ao seu âmago. A questão do que poderia estar escondido sob as pirâmides não começou com John Anthony West e Rudolf Gantenbrink. Os registros mostram que em 1817, o conselheiro-geral britânico no Egito, Sir Henry Salt, juntamente com o explorador italiano desonesto Giovanni Caviglia, descobriram um grande túmulo a oeste da Grande Pirâmide, que se abria para um labirinto de passagens subterrâneas. Infelizmente, estes homens não eram historiadores e abandonaram a exploração das passagens quando as encontraram desprovidas do tesouro que caçavam. No entanto, histórias e registros alusivos à existência de um submundo subterrâneo sob as pirâmides existem há milhares de anos, registrados e recontados por viajantes, historiadores e pensadores proeminentes da época. Considere as antigas lendas gregas sobre um complexo oculto acima e abaixo, do solo, conhecido como o Labirinto. Na pirâmide de Hafara, 2
a cerca de 90 quilômetros de Gizé. Conforme descrito pelo historiador grego do século V a.C., Heródoto. Lá vi 12 palácios dispostos regularmente, que se comunicavam entre si, intercalados com terraços e dispostos em torno de 12 salões. É difícil acreditar que sejam obra do homem. As paredes estão cobertas de figuras esculpidas e cada pátio é primorosamente construído em mármore branco e rodeado por uma colunata. Perto do canto onde termina o labirinto, há uma pirâmide com 74 metros de altura, com grandes figuras esculpidas de animais e uma passagem subterrânea pela qual se pode entrar. Disseram-me com muita credibilidade que câmaras subterrâneas e passagens ligavam esta pirâmide às pirâmides de Mênfis. O historiador romano do século I, Plínio, escreveu sobre uma tumba bem abaixo da Esfinge, que ele descreveu como uma tumba de um governante chamado Harmaquis que contém um grande tesouro. Jamblico, um filósofo sírio do século IV, descreveu uma entrada para um submundo subterrâneo através do corpo da Esfinge. Em suas próprias palavras, esta entrada, obstruída em nossos dias por areias e lixo, ainda pode ser traçada entre as patas dianteiras do colosso agachado. Antigamente era fechado por um portão de bronze, cuja mola secreta só podia ser operada pelos magos. Era protegida pelo respeito público e uma espécie de medo religioso. Mantinha a sua inviolabilidade melhor do que a proteção armada teria feito. No ventre da Esfinge, foram abertas galerias que conduzem à parte subterrânea da Grande Pirâmide. Essas galerias eram tão habilmente cruzadas ao longo de seu curso até a pirâmide que, ao entrar na passagem sem guia por toda essa rede, a pessoa retornava incessantemente e inevitavelmente ao ponto de partida. Essas galerias entrecruzadas não parecem muito diferentes de um labirinto. No século X, o historiador e geógrafo Masudi escreveu sobre este submundo subterrâneo e, novamente no século XIV, um escritor árabe chamado Al-Telemsani registrou a existência de passagens subterrâneas sob as pirâmides em um manuscrito ainda mantido no Museu Britânico. Na verdade, como apontou o explorador britânico Andrew Collins, antigos textos funerários aludem claramente à existência de um mundo subterrâneo nas proximidades das pirâmides de Gizé. Até o próprio nome da área sugere que isso seja verdade. Gizé era chamada de Hostal. Nos tempos antigos, Hostal se traduz como boca das passagens, o portal para o Duat, ou o outro mundo. Se quisermos acreditar na história e na pesquisa científica moderna, não resta dúvida de que existe um vasto submundo subterrâneo sob o planalto de Gizé. Mas para que serve? E quem o construiu? Na década de 1930, o famoso médium americano Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, fez uma afirmação curiosa. Ele alegou ter recebido uma visão de que a Esfinge não tinha 4.500 anos, como era comumente aceito, mas sim mais de 10.000 anos. E além disso, escondido abaixo dele estava o chamado Salão dos Registros, contendo conhecimento e sabedoria antigos, a verdadeira história da raça humana. Seriam essas divagações de um lunático ou algo mais? Já em 300 a.C., o filósofo grego Crantor falou sobre pilares de pedra que revestiam as passagens sob as pirâmides, pilares com um registro da pré-história esculpido neles. No século IV, o historiador romano Amiano Marcelino observou conhecimentos antigos registrados nas paredes subterrâneas por baixo das pirâmides, concebidos, segundo ele acreditava, para preservar esse conhecimento durante o Grande Dilúvio. Masudi, escrevendo no século X, descreveu como relatos escritos de sabedoria e conhecimentos nas diferentes artes e ciências foram escondidos nas profundezas das pirâmides, para que pudessem permanecer como registros para o benefício daqueles que poderiam depois compreendê-los. Em suas próprias palavras incríveis, eu vi coisas que não se descrevem por medo de fazer as pessoas duvidarem da inteligência de alguém. Mas eu ainda as vi. Nos anos 1400, Christian Rosenkraus, o fundador da Ordem de Rosa Cruz,
falou de uma câmara secreta subterrânea do Planalto de Gizé, repleta de livros de biblioteca contendo conhecimento antigo. Deve-se perguntar, se tal esconderijo de conhecimento existe, ou mesmo poderia existir, por que sua existência seria tão vigorosamente negada pelas autoridades egípcias? Por que novas pesquisas e explorações seriam subvertidas e encerradas? Por que essas autoridades afirmariam, como fizeram em 1972, que ninguém deveria prestar atenção às reivindicações absurdas em relação ao interior da Grande Pirâmide ou das supostas passagens e templos e salões não escavados sob a areia no distrito da Pirâmide? Imagine que os registros escondidos sob as pirâmides revelassem uma cultura pré-egípcia, como aludida por historiadores de todos os tempos, uma linha do tempo da história que mostra que os egípcios não foram de fato os construtores das pirâmides. Se fosse este o caso, então, a oposição das autoridades egípcias seria perfeitamente compreensível. No entanto, talvez existam atores mais sombrios e nefastos em ação, o que o autor australiano Tony Buzby descreveu como um nível oculto de censura em operação. Talvez os verdadeiros segredos das pirâmides vão além de um salão de registros. Em 2003, um arqueólogo do Instituto Nacional de Antropologia e História do México chamado Sergio Gomes Chávez estava examinando os danos causados por dias de fortes chuvas ao redor da Pirâmide da Serpente Emplumada, na antiga região de Teotihuacán, fora do que hoje é a Cidade do México. Na base da pirâmide, uma torrente de lama e detritos, causada pelas chuvas, abriu um buraco de 1 metro de largura. Perplexo, o homem pequeno e magro amarrou uma corda na cintura e mergulhou no buraco. O que ele encontrou foi um poço perfeitamente cilíndrico que conduzia a uma passagem fechada com tesouros extraordinários. Dentes de crocodilo de pedra verde, cristais moldados em óleos, esculturas de onças prontas para atacar, isolados do mundo, desconhecidos, exceto por um ato fortuito da natureza. No fim do túnel, Chávez descobriu o mais inesperado: grandes quantidades de mercúrio líquido. Mercúrio é um elemento extremamente raro e condutor que hoje é usado principalmente em eletrônicos e automóveis. Portanto, a presença desta substância perigosa abaixo de uma antiga pirâmide asteca intrigou os cientistas. De acordo com antigos textos hindus, o mercúrio líquido fazia parte do sistema de propulsão que os deuses usavam em suas carruagens voadoras. Talvez não seja coincidência que mercúrio líquido tenha sido encontrado num templo construído para homenagear Quetzalcóatl, o deus serpente emplumada que desceu do céu. Nos anos que se seguiram, Chávez utilizaria um dispositivo de radar para criar um mapa subterrâneo da coleção inesperadamente extensa de túneis e câmaras sob a pirâmide. Desde então, tanto a Pirâmide da Lua quanto a Pirâmide do Sol, também em Teotihuacán, tiveram submundos subterrâneos semelhantes mapeados, usando tecnologia de resistência elétrica. Embora muitos possam pensar inicialmente no Egito ou no México, o fato é que pirâmides aparecem em todos os continentes. Isto levanta a questão: quantas destas pirâmides têm um mundo subterrâneo semelhante abaixo delas? Consideremos que, a partir de 2005, uma extensa rede de túneis e câmaras foi encontrada sob o Vale das Pirâmides da Bósnia. Ou que, em 2014, os arqueólogos descobriram um sistema de túneis subterrâneos escondidos que liga a cidade peruana de Cusco à pirâmide de Intihuatana, em Machu Picchu. Quantos mais exemplos poderiam ser encontrados se a exploração fosse permitida ou mesmo incentivada? Mas a verdadeira questão é: por que existem estruturas piramidais semelhantes com submundos subterrâneos semelhantes, construídas em todo o mundo por culturas que nada sabiam umas das outras? Em 1891, o famoso inventor Nikola Tesla subiu ao palco em uma conferência na cidade de Nova York para apresentar uma palestra ao Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. Em cada mão ele segurava uma lâmpada. Elas não estavam conectadas a nenhum fio. Mas, para choque dos presentes,
Ambas brilhavam intensamente. Tesla explicou que a eletricidade estava sendo transmitida pelo ar através de duas grandes peças de metal que ele havia colocado em cada lado do palco. Ele continuaria a especular como se poderia aumentar a escala deste efeito numa área mais ampla, talvez até no mundo inteiro. Em 1905, Tesla e uma equipe de trabalhadores, depois de trabalhar por um período de anos, concluíram a montagem da Torre Wardenclyffe, de 187 pés de altura, em Shoreham, Nova York. A enorme torre era sustentada por um sistema de raízes enterrado a cerca de 90 metros de profundidade e coberta por uma cúpula de metal condutor de 55 toneladas. Como Tesla explicou, neste sistema que eu inventei, é necessário que a máquina consiga agarrar-se à Terra, caso contrário não pode abalar a Terra. Tem de ter aderência para que o globo inteiro possa tremer. A ideia era bombear o planeta com eletricidade que se misturaria com as correntes telúricas naturais que se movem pela crosta terrestre e pelos oceanos. Tremer, de fato. A torre lançaria energia em direção ao céu, através do seu topo de metal, entrando na ionosfera condutora de eletricidade a cerca de 80 quilômetros de altura. A partir daí, poderia então ser aproveitada, tal como na demonstração da lâmpada de Tesla, por casas e veículos, utilizando pequenas antenas para aceder à condução de energia. Desta forma, Tesla acreditava que poderia aproveitar a energia alojada dentro da Terra e transmiti-la por todo o globo, fornecendo a todo o planeta energia gratuita ilimitada. Em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, e parecia que ele poderia estar à beira de algo que mudaria o jogo. No entanto, nesse mesmo ano, o financiador de Tesla abandonou-o subitamente e o projeto ruiu. Curiosamente, o seu financiador foi J.P. Morgan, uma das pessoas mais ricas do planeta e um homem que acumulou fortuna financiando os capitães do petróleo e da indústria, ou seja, as mesmas entidades que seriam postas à falência por uma nova e ilimitada fonte de energia. Não podemos deixar de pensar no nível oculto de censura descrito por Bushby. Embora o legado de Tesla seja vasto, os seus planos para a energia ilimitada foram em grande parte esquecidos ou suprimidos, exceto que talvez não fossem seus planos. Um fato pouco conhecido sobre Nikola Tesla é que ele foi, ao longo de sua vida, fascinado pelas pirâmides egípcias. Ele as estudou, escreveu e pensou nelas com frequência. Foi o que alguns chamaram de obsessão. Mas por quê? A resposta pode ser revelada em sua patente de 1905, na qual ele incluiu um projeto para seu dispositivo de energia ilimitada, chamado simplesmente de Pirâmide Eletromagnética de Tesla. Considere esta pirâmide eletromagnética e o projeto da Torre Wardenclyffe e compare-os com a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Houve uma época em que a Grande Pirâmide era coberta por uma camada externa de calcário branco, blocos que se encaixavam tão perfeitamente que nem mesmo uma lâmina de barbear conseguia passar entre eles. O calcário tufo branco é o único que não contém magnésio, o que lhe confere propriedades isolantes tremendas. Isto significa que estas pedras de revestimento teriam isolado perfeitamente tudo o que estava dentro da estrutura. Abaixo das pedras do revestimento, a pirâmide é construída sobre um tipo diferente de calcário. Isto parece estranho, uma vez que o granito é uma das pedras mais duras do planeta e, portanto, uma das mais notoriamente difíceis de se trabalhar. Além disso, não havia nenhuma fonte de granito perto da área, o que significa que as mais de 8.000 toneladas usadas na pirâmide tiveram que ser transportadas de barco de Aswan a cerca de 800 quilômetros de distância. Pareceria um empreendimento incrível se o granito não servisse a algum propósito específico. É claro que o granito é conhecido por ser ligeiramente radioativo,
preenchido com grandes quantidades de cristal de quartzo e, como tal, é um conhecido condutor de piezoeletricidade. Pense em um relógio de pulso de quartzo que pode ser carregado agitando-o. Além disso, sabe-se que o granito ioniza o ar ao seu redor, aumentando novamente a condutividade elétrica. O que tudo isso poderia significar, esses materiais incomuns usados em situações específicas? Considere que o Planalto de Gizé fica no topo de um sistema de rios subterrâneos. Na verdade, foi demonstrado que há milhares de anos, o poderoso rio Nilo passava direto pelas pirâmides. Será possível que as pirâmides tenham sido construídas para aproveitar a piezoeletricidade das correntes destes rios? Isso poderia explicar a vasta rede de câmaras e túneis subterrâneos. Há apenas 2 anos, um grupo de investigação internacional publicou um estudo no Journal of Applied Physics que mostrava que a Grande Pirâmide poderia concentrar energia eletromagnética nas suas câmaras internas, bem como sob a sua base. Alguns pensadores começaram a juntar as peças do quebra-cabeça. A teoria foi descrita da seguinte forma: a água dos rios subterrâneos viaja através dos túneis subterrâneos até o calcário através da ação capilar. O ápice da pirâmide cria um campo de rotação dentro de seu centro e, uma vez que a energia entra, ela desvia dos 5 ângulos idênticos e é projetada em um feixe em direção ao centro, onde um pilar das vibrações fundidas ocorre. Em outras palavras, como a torre Wardenclyffe de Tesla, a energia é extraída da Terra e projetada para o céu. Historicamente, a Grande Pirâmide era coberta por uma tampa dourada. O ouro é um dos materiais mais eletricamente condutores da Terra, e o topo dourado fornece um caminho para a eletricidade disparar para a ionosfera, tal como aconteceu com a bola de metal de 55 toneladas, que cobria a torre de Tesla. As semelhanças entre os planos de Tesla para energia ilimitada e a construção da Grande Pirâmide, juntamente com a aparente obsessão de Tesla pelo assunto, levaram muitos a especular que a Grande Pirâmide de Gizé era, na verdade, uma antiga central elétrica, capaz de projetar energia que poderia, então, ser aproveitada em locais individuais. Muitos notaram o aparecimento de obeliscos em toda a cultura egípcia e, de fato, em todo o mundo. Feitos de granito e cobertos com quartzo, esses obeliscos poderiam ter agido da mesma forma que Tesla sugeriu que as antenas, acessando o conduíte de energia produzido pela Grande Pirâmide. Foi sugerido que a história de um Egito elétrico é realmente contada na Bíblia, através da história de Moisés. Como um dos conselheiros mais próximos do faraó, Moisés teria estado a par de todos os antigos segredos do Egito, incluindo, poderia presumir-se, os segredos da energia, se tais segredos existissem. Alguns sugeriram que a Arca da Aliança Bíblica, descrita no livro do Êxodo como uma arca de madeira coberta de ouro, contendo as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, é na verdade uma metáfora para o supercondutor no centro da Grande Pirâmide, que alimentava o Antigo Egito. Em vez de ter recebido os 10 mandamentos do topo de uma montanha, Moisés, em vez disso, levou consigo a Arca da Aliança quando fugiu do Egito, talvez explicando por que, na posse daquilo que tornou o Egito grande, Moisés e seu povo teriam sido perseguidos tão impiedosamente pelo faraó, conforme descrito no livro do Êxodo. Isto também pode acrescentar uma nova reviravolta à história de Moisés, abrindo o Mar Vermelho. Para que tipo de magia elétrica isso poderia ser uma metáfora? Curiosamente, as referências históricas mostram que a civilização egípcia atingiu o seu auge durante o reinado de Ramsés II, o faraó na época de Moisés, antes de entrar em colapso pouco depois. De acordo com o consenso geral, não é tão complicado. A Grande Pirâmide é simplesmente uma tumba, como se acredita que muitas pirâmides sejam. Não tem nenhum propósito secreto ou história metafórica, apenas mais um túmulo. Exceto que a Grande Pirâmide não contém nenhuma das coisas encontradas em tumbas egípcias em outros lugares.
nenhum artefato extravagante ou arte de parede opulenta, nenhuma entrada selada. Não havia sequer múmias. Se não fosse por essas coisas, então por quê? Poderia realmente ter sido uma usina de energia? Consideremos as misteriosas baterias de Bagdá. Jarros de barro de 2.200 anos, encontrados perto de Bagdá, no Iraque, descritos como as mais antigas baterias elétricas existentes. Ou considere que as esculturas e a arte egípcias antigas parecem consistentemente representar lámparas gigantes como as encontradas no Templo de Dendera. Na verdade, Jamblico descreveu uma experiência nos túneis subterrâneos e câmaras abaixo de Gizeh, da seguinte forma: chegamos a uma câmara. Quando entramos, ela ficou automaticamente iluminada pela luz de um tubo, sendo da altura da mão de um homem e fina, parada verticalmente no canto. Quando nos aproximamos do tubo, ele brilhou mais forte. Os escravos ficaram assustados e fugiram na direção de onde havíamos vindo. Quando toquei nele, ele apagou. Fizemos todos os esforços para que o tubo brilhasse novamente, mas ele não fornecia mais luz. Mas este tipo de histórias de acontecimentos estranhos em torno do Planalto de Gizeh têm sido comuns há séculos. Durante o século IX, o governador egípcio Ahmed Ben Tulun descreveu uma taça de vidro descoberta em um túnel sob a Grande Pirâmide, que tinha o mesmo peso estando vazia ou cheia de água. Séculos mais tarde, na década de 1930, o egiptólogo Dr. Selim Hassan tentou bombear a água das câmaras subterrâneas sob o Planalto de Gizeh, apenas para descobrir que após 4 anos de bombeamento, o nível da água não havia baixado. A água, que teria sido fundamental para uma usina piramidal, parece ter propriedades incomuns ao redor da Grande Pirâmide. Talvez ainda mais bizarra seja a história de Sir William Siemens, um inventor britânico que subiu ao topo da Grande Pirâmide no final do século XIX. Ao chegar ao cume, Siemens foi alertado por um guia reclamando de um zumbido estridente nos ouvidos sempre que levantava a mão com os dedos abertos. Siemens levantou a mão e sentiu uma sensação de formigamento se espalhando por ela. Momentos depois, quando foi tomar um gole de vinho, recebeu um choque elétrico ao tocar a garrafa com os lábios. Intrigado, Siemens umedeceu um pedaço de jornal e enrolou-o em volta da garrafa de vinho para criar uma jarra de Leyden improvisada. Erguendo esse capacitor primitivo sobre a cabeça e observando em silêncio atordoado, enquanto faíscas de eletricidade flutuavam pelo ar, um guia assustado tentou arrancar a garrafa de Siemens, que apontou a garrafa para o homem em legítima defesa. Ao fazer isso, o homem foi jogado para trás no chão e ficou inconsciente. Parecia quase como se uma forte corrente elétrica emanasse do topo da pirâmide. Esta ocorrência permaneceu inexplicável durante anos, e de fato, já não é possível subir ao topo da Grande Pirâmide, tendo sido considerada ilegal para supostos fins de conservação. É justo perguntar: se a Grande Pirâmide é uma usina de energia, como os antigos teriam sido capazes de criar tal coisa? Dê um passo para trás aqui. Mesmo que a Grande Pirâmide não fosse uma usina de energia, ainda existem muitos aspectos de sua existência que desafiam as explicações antigas. Considere que os 4 cantos da Grande Pirâmide se alinham perfeitamente com os 4 pontos cardeais da bússola, apesar de a bússola não ter sido inventada quando ela foi construída. Considere que quando se está diretamente em frente à esfinge no solstício de verão, o Sol se põe precisamente entre a Grande Pirâmide e a Pirâmide de Khafre, apesar do fato de os antigos não poderem saber esta data, pois o ano civil não havia sido determinado. Seja uma central elétrica ou não, a Grande Pirâmide, bem como muitas das outras pirâmides do Egito e do mundo, deveria ter sido impossível para os antigos compreenderem e construírem. Então, como elas foram construídas? De onde veio esse conhecimento? E que outro conhecimento os antigos poderiam ter tido acesso? Aqui, os pensamentos de Edgar Cayce
o médium americano que previu a idade da esfinge mais de 50 anos antes que a ciência provasse que ele estava certo, podem novamente ser examinados em busca de inspiração. Em outra de suas profecias, ele afirmou que um disco voador foi enterrado sob a Grande Pirâmide de Gizé. Talvez isso não seja tão estranho quanto parece. Afinal, muitas esculturas e gravuras rupestres antigas no Egito e em outros lugares retratam o que parecem ser discos voadores. Talvez isto revele o segredo de como os seres humanos poderiam possuir um conhecimento tão aparentemente impossível. Eles não o tinham, até que foi trazido a eles por um grupo de extraterrestres. Antigos textos sumérios que antecedem o Egito em milhares de anos e, na verdade, representam o trabalho da civilização dominante na área na época em que a esfinge foi construída. Contam a história de deuses chamados Anunnaki, que alguns estudiosos modernos interpretaram como alienígenas, visitando a Terra e se misturando com os humanos, trazendo tecnologia futurista e conhecimento incrível. Talvez tenham sido estes Anunnaki que construíram a Grande Pirâmide como uma central elétrica para a sua sociedade avançada. Talvez isto até explique a existência de pirâmides semelhantes com redes subterrâneas, semelhantes construídas em todo o mundo por culturas que aparentemente nada sabiam umas das outras, uma espécie de rede de poder global criada pelos Anunnaki. Curiosamente, os textos sumérios falam da morada secreta dos Anunnaki como um lugar subterrâneo entrado através de um túnel, sua entrada escondida pela areia e pelo que eles chamam de Huana, seus dentes como os dentes de um dragão, seu rosto como o rosto de um lenu. Poderiam os Anunnaki ser uma chave para o conhecimento antigo há muito perdido, para a energia livre e ilimitada buscada por Tesla, para uma compreensão diferente da história humana e até mesmo sobre o que é a raça humana. A resposta curta é sim. A resposta mais longa é: assista mais para descobrir. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, clique no botão curtir. E se você for novo, clique em inscrever-se e no sino ao lado desse botão para notificações futuras.